Bom, pessoal, estamos saindo aqui do centro hoje de Winnipeg e a gente está em caminho, né? Tá em direção a Sanadolf. Estamos a caminho de Sanadolf. Vou mostrar um pouquinho do centro para vocês. Eu quase nunca mostro, né, as ruas de Winnipeg. Então, se você tem interesse nas ruas aqui de Winnipeg, já comenta aqui no vídeo, tá? E vai que depois desse projeto do Caminho do Interior a gente consegue fazer os bairros de Winnipeg, né? Mas comenta aqui que dependendo do engajamento, vai que rola. Bom, Sanadolf é uma pequena comunidade rural localizada a cerca de 15 km do sul da cidade de Winnipeg e que contém mais ou menos, em média, 1.200 habitantes. Tem influência francesa por causa dos colonos franceses e o nome foi em homenagem a um deles. A comunidade, como eu falei, ela tem uma forte influência francesa e ela tem também festivais, eventos, instituições locais, daycare, escola, parques, spray pads, centro comunitário. Bom, pessoal, a gente já fez esse caminho aqui para ir para La Salle, só que hoje a gente não vai entrar aqui no perímetro. A gente vai dar continuidade onde a gente está, aqui na St. Mary, tá? A gente vai seguir a St. Mary. Lembrando que Sanadolf tem 3 opções de entrada, sendo uma pela St. Mary, uma pela TransCanada e tem uma terceira opção de entrada, que é o caminho de Ile des Champs, por exemplo, é uma outra opção de entrada. Então é bem interessante, porque se uma das entradas acabar fechando, você tem a opção de mais 2 entradas, né? 2 formas de ingresso para Sanadolf. E uma coisa que eu acho importante mencionar é que a entrada pela TransCanada, né? Geralmente quando tem neve, a TransCanada ela acaba sendo uma das melhores opções, pelo menos para mim. Primeiro por uma questão de iluminação. Se vocês não têm muito conhecimento sobre as rodovias aqui, muitas das rodovias, tá? Inclusive o perímetro mesmo, parte do perímetro ele não é iluminado, porém o perímetro ainda tem alguma iluminação. Algumas rodovias elas não têm sequer iluminação. Então, a iluminação, ela é do seu carro, ela é o farol do seu carro. Eu, particularmente, prefiro rodovias que sejam iluminadas, além do farol do meu carro. Eu sinto um pouco mais de segurança, mas é uma questão pessoal. Então, a TransCanada, ela tem iluminação, é uma opção para você que, enfim, para entrada ou saída de Sanadolf, você pode utilizar, sim, a TransCanada. Bom, daqui até Sanadolf a gente tem um total de 15 quilômetros, tá? Do limite de Winnipeg até Sanadolf, 15 quilômetros. E são 13 minutos, tá? Apenas 13 minutos até Sanadolf. Aqui tem uma igreja e um colégio, parece. Um pequeno comércio aqui à esquerda. Mas aqui ainda não é Sanadolf, ó. O nome do comércio se chama Lacoste. Parece que eles têm uma área de jardim, venda de plantas. Interessante. Essa zona aqui tá em obra, então o limite de velocidade, vocês podem até ver que tá meio em obra, a qualidade não tá muito boa da rodovia. O limite de velocidade é 60 km por hora, então por isso a gente acaba demorando um pouquinho mais para chegar em Sanadolf, mas a velocidade normal da pista aqui é de 80 por hora, tá? Vocês podem ver que tá bem esburacada e sim, o telefone ele tá saltando, caindo. Talvez com um pouquinho mais de velocidade, a 80 km por hora, fique um pouco mais estável. Nessa mesma St. Mary's a gente tem o labirinto, né? A gente tem o Amazing Corn, que é o labirinto bem famoso. Eles, durante o verão, têm o labirinto de milho, tem a exposição de girassóis, né? Eles têm o jardim de girassóis. E durante o inverno, eles têm o labirinto de gelo. Eles se consideram o maior labirinto de gelo, pelo menos do Canadá, eles são. Um detalhe que eu nunca mencionei para vocês é que
existem, gente, deer, né? O veado, né? O animal veado, ele costuma, enfim, viver nessas regiões aqui, atrás desses arbustos. Então é bem comum você estar dirigindo e você ter um grupo cruzando a rodovia. Não é incomum, tá, gente? Aqui a gente já ingressa na comunidade, né, da municipalidade de Richot. E eu acho que a primeira cidade da municipalidade é a Saint-Adolphe. Pessoal, aqui à esquerda é o Amazing Corn, tá? A entrada do Amazing Corn. E lá pra dentro vocês têm, enfim, os girassóis, o labirinto. Pode ir com criança. Tem uma mini fazendinha para as crianças poderem conhecer os animais. Você pode fazer festa de aniversário, alguma confraternização. Eles têm espaço para isso, né? Para fazer confraternização. E aqui, gente, sejam bem-vindos a Saint-Adolphe.
Essa placa aqui tá primeiro em francês e depois em inglês, então já mostrei em outros vídeos que algumas placas estão somente em francês, inclusive, mas essa tá em francês e em inglês. A gente consegue ver aqui já um primeiro condomínio, a Riverbend. Temos um condomínio aqui de umas casas bem interessantes aqui à esquerda, olha só. E aqui, gente, para quem vem, né, da Transcanada, vai entrar pela direita. Para quem vem do outro lado, entra pela esquerda. E a gente está entrando reto porque a gente veio pela St. Mary's. Aqui à esquerda a gente já vê um posto de gasolina com uma loja de conveniência e um Licor Mart. Então esse Licor Mart vende bebida alcoólica. E a polícia aqui abordando um carro que provavelmente estava em alta velocidade ou enfim, ou alguma outra coisa que fez a polícia abordar esse carro. Aqui tem uma zona escolar e a velocidade é 30 km por hora, então pode ter sido isso também. Enfim, eu não sei, não julgarei. A gente tem um autoparque aqui, temos uma igreja. Aqui provavelmente é próxima à escola, porque a velocidade reduz, então a escola deve ser aqui bem próxima. Aqui é a rua principal, tá, gente? Geralmente as ruas principais das cidades, elas chamam de Main Street, Main Avenue, Main alguma coisa, porque é a rua principal. Igreja. Olha só, tem a escola era ali mesmo. Tem um drive-in aqui para comer. Olha, tem um prédiozinho pequeno, mas tem um prédio. E aqui acaba a zona de redução de velocidade. Aqui é a municipalidade de Richou, o escritório. Tem uma daycare, o escritório da municipalidade. Ó, tem um hotel, St. Adolphe Motor Hotel. Temos mais algumas casas por aqui. A gente vai dar uma olhada na parte de casas mais recentes, que é o bairro mais recente. St. Adolphe é bem pequeno, como vocês puderam ver. Não é muito grande, enfim. A gente vai dar uma olhada aqui. Esse é o novo condomínio que foi construído, tá? Ele é bem recente, ainda tem casas em construção. Vamos dar uma olhada aqui no condomínio? A gente vai entrar aqui. E tem townhouses para aluguel. Olha que legal, ó. O condomínio se chama, eu acho que é Surround Creek. E tem algumas townhouses aqui para aluguel. Tem bastante área verde ainda que provavelmente vai ser construída. Aqui, o nome das townhouses é The One, tá? As townhouses para aluguel. Tem showrooms, então tem casas novas, né? Casas modelos das construtoras para venda. Aqui é um condomínio bem novo, bem recente, as casas são novas, ainda tem bastante casa para ser construída. Aqui. Essa daqui é uma showroom, aqui é da Broadview. Eles estão construindo aqui à frente. Vamos passar para lá. Tá em obra aqui, ó. Justamente uma casa que tá em construção ainda. Tem mais casas para cá. Ali na frente vocês vão ver uma casa, ó, que tá construindo ainda, tá vendo? Tá com um aspecto de madeira ainda, tá em construção. Esse é o condomínio de casas mais recentes. Olha só, aqui tem casas ainda que estão finalizando. Mais um pouquinho do condomínio, olha só. Essa casa daqui tá terminando.
Aqui mais algumas casas, a gente tem aqui, né, como eu mostrei pra vocês, o hotel, a daycare, a municipalidade aqui, ó, bem a daycare aqui à direita, a igreja de San Adolfo. E eles já estão anunciando aqui, olha, Manitoba Market, 13 de maio, então vai ter algum mercadinho. É bem comum, tá, ter mercadinho de comerciantes locais que moram. Eu fico toda animada porque eu achei gente que mora nos lugares, né? Brasileiros que moram nos lugares e que puderam ajudar um pouquinho com o feedback, né? Vamos lá, vamos começar por San Adolfo, olha só. Bom, falando um pouco de San Adolfo, né? É uma família que vive lá. Uma família com... É um casal e são 2 crianças, tá bom? Vamos lá. Ela considerou a rodovia bem limpa. A limpeza é basicamente a mesma, né? A frequência da limpeza é a mesma entre Winnipeg e San Adolfo. Eu sempre peço para as pessoas compararem Winnipeg com a cidade onde elas vivem, né? Para dizer se é melhor, se é pior. No caso, né, na situação em que elas viveram aqui em Winnipeg, algumas viveram, por exemplo, em Ontário, então eu sempre peço para fazer essa comparação, que eu acho que ajuda um pouco, porque às vezes a pessoa acha que a cidade é maravilhosa, mas ela nunca viveu em Winnipeg, então ela não sabe. Enfim, eu sempre acho legal. Óbvio que a gente tem gente que se mudou direto para uma cidade do interior, mas eu sempre acabo pedindo. Sobre San Adolfo, sempre tem uma saída que tá impecável, porque são 3 opções, tá? São 3 opções de saída de San Adolfo. Isso é uma coisa bem legal de vocês entenderem que nem todo lugar tem 2 ou mais opções de saída. Às vezes só tem uma, então se essa fechar você não tem como se deslocar, né? Mas San Adolfo tem 3 opções de saída, sim, ela já atolou na rua dela, dentro de San Adolfo, e nesse caso aqui eu vou falar, porque eu já atolei na rua dela também, em San Adolfo. Essa é uma amiga minha, então assim, a gente já atolou, não no mesmo dia, mas eu já atolei lá na rua dela, que é um pouco meio que um condomínio, então a limpeza fica um pouco mais precária, digamos assim. Porém, na cidade, gente, a limpeza foi muito diferente. Quando eu atolei no prédio dela, né, quando eu atolei lá no condomínio dela, eu achei que a cidade estaria naquela situação, mas não, a cidade estava muito limpa. Óbvio que não impecável, né? Porque tava nevando, gente. Então, assim, não tem como ter uma limpeza impecável, dava pra ver neve. Mas acaba que os condomínios ficam mais chatinhos, né? A limpeza é um pouco mais demorada. Dentro de San Adolfo, a limpeza é feita rapidamente durante a semana, mas no final de semana e feriados demoram mais. Foi isso que ela mencionou. Sobre carros, eles têm apenas um carro porque o marido dela trabalha de casa, então não tem a necessidade de utilizar o carro. Eles têm uma SUV, né, pequena, mas ela também conhece pessoas que têm carros comuns, sabe, sedã, e diz que ok, ela acha que é possível viver com esse tipo de carro. Tem um pequeno hotel na cidade, onde tem um pequeno cassino, bebidas e asinhas de frango. Mas ela tá 15 minutos, né, do sul de Winnipeg até San Adolfo, então realmente ela não precisaria de mais coisas na cidade. Tem uma loja de conveniência também no posto de gasolina, tem um posto de gasolina, e eles vêm diariamente para Winnipeg, porque a daycare do filho dela fica em Winnipeg. Mas se ela mencionou que se ela tivesse vaga de daycare lá em San Adolfo, ela provavelmente iria a Winnipeg somente uma vez por semana. Ela considera San Adolfo super seguro e ela entende que lá os filhos têm liberdade para brincar na rua, pela segurança, né? E por que ela se moveu para San Adolfo? Pelo espaço, qualidade, acabamento de casa e segurança. Esse foi o depoimento de uma família que a gente conhece em San Adolfo, gente. Vai ver aqui os preços, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu já coloquei para vocês aqui, ó, San Adolfo, que é essa região aqui, tá? Vou chegar um pouquinho mais para cá. Tem essa casinha aqui, ó, sozinha até. Na verdade, não é casa, é um lote, ó. Tá 0 quarto, 0 de manhã, é somente um lote. Vamos colocar aqui. Sempre coloco 2 quartos ou mais. E vamos deixar assim que tá bem ok, ó. Vamos começar vendo aqui. Ó, tem relativamente poucas opções. Essa é na Main Street. Essa tá bem acima do preço. E aqui a gente tem uma lista com 19 casas, mas essas casas são dentro do novo bairro deles, né?
Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue colocar do preço mais barato. Inclusive lá também nesse bairro, ó. 409. Vamos dar uma olhada se alguma dessas já tá construída, porque as fotos parecem de casas que realmente ainda não estão construídas. Essa daqui que a gente viu que não é fora do bairro, tá? Uma casa de 549.900, 4 quartos, 4 banheiros, uma casa bem grande, 1.559 square foot, então a gente está falando de 140 metros quadrados, IPTU de 4.170. Vamos dar uma olhada na casa, mas ela aparentemente parece muito bonita. Ó, tá impecável, gente, tá muito, muito bonita. Ó, toda moderna, uma sala, banheiro, quarto. São 4 quartos e 4 banheiros, né? Lembrem-se, o basement, que é esse, tá finalizado. O basement, para vocês prestarem atenção, geralmente é o que tem essa janelinha menorzinha. E uma curiosidade é que se não tiver janela e você resolveu construir um quarto, colocou uma cama, não é considerado quarto porque não possui via de escape, tá? Ó, a pessoa colocou uma academiazinha, lembrando que tudo isso sai, né? A pessoa ela leva. O que geralmente ela costuma deixar é geladeira, fogão, ar-condicionado central, acho que, enfim, sem sombra de dúvidas. Micro-ondas ela costuma deixar. E dependendo do que você propor na oferta de compra da casa, digamos, eu vou dar um exemplo aqui, se você gostaria muito de ter essa casinha, você coloca na sua oferta de compra que você compraria, porém a pessoa precisa deixar essa casinha, um deck bem todo finalizado, muito bonito. A casa, gente, tá impecável e uma garagem dupla, bem legal. Vamos dar uma olhada aqui na próxima, 569, essa fica na rua principal, que é na Main Street. Uma casa de IPTU 4.100, mais ou menos 147 metros quadrados, vamos dizer assim. Ela tem 4 quartos, porém ela só tem 2 banheiros, né? Em comparação a outra que a gente viu com 4 banheiros. Mas também tá impecável. Eu vou voltar na outra pra gente dar uma olhada no ano de construção, porque eu não lembro de ter visto. O basement também tá finalizado, tá bem bonito, inclusive. A finalização tá bem bonita. E, olha só, no período de inverno, ó. A pessoa aqui, tá vendo? Isso daqui é uma hot tub, é uma banheira quente, sabe? Tá bem legal a casa. E uma garagem, aqui ó, a garagem lateral são 2 garagens, né? É uma só, mas ela tem 2 portas assim bem separadas. E algumas fotos diferentes aqui. Essas fotos devem ser do verão, para as pessoas verem como é que fica. O ano dessa casa de 2014, são casas novas. E essa daqui é uma casa de 2013, ou seja, não são casas muito antigas que foram reformadas. São casas relativamente novas. Essa daqui eu vou mostrar somente por curiosidade, porque é uma casa de 874 mil, quase 900, 875 mil, na verdade, né? 874.900. O IPTU dela é 6.600, é uma casa com 200 e, põe aí, 55 metros quadrados, é uma casa de 97 e ela é uma casa, gente, ela tem 3 garagens. Mas, se vocês prestaram atenção quando eu mostrei no mapa, essa é a casa que tá aqui, ó. Ela tava um pouquinho mais afastada. Cadê a casa? Desapareceu? Desapareceu a casa. Tá, mas bora lá ver. Ó, vocês reparem que não tem nada em volta dela, somente árvores. Ela tá bem afastada e você basicamente tem aqui um rio, né, mas está privilegiado. Não sei quanto esse rio pode transbordar, mas é uma casa muito grande. Apesar de ser uma casa um pouco mais antiga, ela tá em impecáveis condições. Ela tá muito bonita e porém é uma casa, né, com valor aí altinho, uma casa bem grande também, óbvio, né? E só tem essas fotos. Vamos voltar lá para as casas. Ó, essa foi a mais barata que a gente achou. Ela já pode morar, mas ela tá finalizando a construção. É uma casa que aqui, ó, tá vendo? Repara. Eles estão vendendo de número 72 e a outra pessoa, né, o seu vizinho, ele morará no 70. Se já não é que está morando, não sei se a pessoa do lado já comprou a casa, mas saibam que toda essa parte da frente aqui de cimento a construtora vai fazer e você é responsável por fazer, como eu já tinha falado em alguns outros vídeos, a grama, né, o landscape. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela vem assim, ela já tá pronta, tá? O encarregado e, né, responsável de comprar as coisas como geladeira, fogão, ar-condicionado, micro-ondas, lava-louça.
é você. Então tem isso em consideração. No geral tá novinha, novinha. Aqui eu acho que a lareira já veio pronta. E a parte de fora também, ó, ela ainda tá meio que em construção, ainda nem fizeram a limpeza final para entrega, mas ainda deve ter algum detalhezinho, mas eu acho que não é impossível de morar. Digamos, uma casa dessa, se tiver alguma coisa faltando, gente, eu acho que é menos de uma semana para finalizar, ó. O banheiro, o closet, vou dar uma olhada aqui. Atrás não tem foto, mas essa é uma casa que ela vem sem deck, sem cerca e sem grama atrás. Dá pra ver por aqui, ó, como é que tá a grama atrás. E se vocês repararem, vou tentar dar um zoom aqui meio ruim. Essa é uma casa também que está em construção. Assim é a parte de trás, ó. A varanda fica completamente fechada, você precisa construir o deck, colocar a cerca aqui em volta e ajeitar a grama, tá? Você pode tentar dividir o valorzinho com o seu vizinho aqui, né? E aí vocês dividem, né? A cerca que divide o apartamento de vocês, e se o vizinho daqui também já comprou o de trás, você já consegue até mais uma pessoa que vai dividir, se o vizinho da lateral, enfim, se você der muita sorte, você consegue aqui 3 pessoas para dividir a cerca. Essa é uma casa de 409. Ah, olha só que interessante. Essa daqui, a número 72, ela tem 3 quartos, 3 banheiros, ela tem vamos lá, aqui dá uns 130, vamos lá, metros quadrados. E ela é a número 72. A de número 70, ela é 409 mil. Olha só, as duas estão à venda. Engraçado, ela tem 1.363. Eu tô maluca. É, a mesma metragem, gente. E o terreno também parece a mesma coisa. Não entendi por que ela tá um pouquinho mais cara. Vou até abrir aqui a foto para vocês compararem, ó. Ah, gente, é um tom diferente. Essa daqui é um pouco mais escuro, marrom aqui do talher cinza, né? Um pouco mais grafite. Aqui um marronzinho um pouco mais claro. Mas no geral ela tá muito igual, gente. Olha só. Não tem nem muita diferença. Não entendi por que ela tá um pouquinho mais cara. Talvez um pouco da divisão do apartamento seja diferenciado e por causa disso vem esse valor. Ou até pelas terminações. Ó, se vocês repararem, o banheiro era diferente. Vamos lá no banheiro. Cadê o banheiro? Talvez essa terminação seja, enfim, o que fez a diferença. Eu não vou saber dizer isso para vocês. O outro também tinha uma banheira, ou talvez o outro tem. Bom, não sei por que essa diferença de preço. E essas são as fotos. Vamos aqui para essa última. Essa daqui parece que já está pronta, inclusive aqui a foto com a neve. Essa é uma casa de 2022, sim, ela já está pronta, ó, 1.428 square foot, a gente está falando de 138, vamos colocar assim, metros quadrados. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Tá bem legal, ó. Aqui, se vocês repararem, geralmente quem tem esse fechamento aqui é quem ainda não terminou de construir o deck. Mas pode ser que eu esteja enganada. A casa também está impecável. Olha só, já tem uma cerca, porque o próprio condomínio já fez essa cerca. Então você não precisa fazer essa cerca aqui de trás. E só isso. E essa última aqui, 428. Esse aqui eles já finalizaram, viram aqui, ó, a driveway, que chama o cimento aqui. E você é responsável por fazer aqui a graminha, tudo bonito, né? Aqui tá fechado. Essa é uma trava que talvez seja uma trava porque não tenha o deck ainda pronto. Porque não parece uma trava de criança, não. Ó, tá nova a casa, você entraria com tudo, geladeira, fogão, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Essa também tá bem legal. Ó, o basement não vem assim, né? Se caso você queira finalizar, você ou contrata a construtor ou paga uma outra empresa, ou vai construindo aos poucos. Tem muita gente que faz esse serviço, né? Tem muita gente que faz, que a própria pessoa acaba fazendo esse serviço. Mas um detalhe que é legal dizer é que, além de todos os gastos que você vai ter comprando as coisas da casa, tem a parte de fora também, tem a grama. E eu acho que só a cerca, o deck, né, para você poder acessar o lado de fora da casa. E se eu não me engano, eu acho que só isso. E uma coisa importante também que eu acho legal mencionar é que mesmo vendo as fotos, a gente não tem muita ideia de como é a disposição dos quartos. Às vezes eles colocam um vídeo, deixa eu ver se alguma aqui tem vídeo, que fica mais fácil entender, porque
Talvez essa diferença de preço aqui dessas duas casas se dê por um tipo de organização, algum quarto fique posicionado de uma outra forma. Aqui, ó, esse daqui tem uma multimídia, vou colocar aqui para você, ó, é um vídeo. E às vezes dá pra ver, a pessoa filma ela entrando na casa, o que facilita muito você ver a disposição dos quartos, do banheiro, tudo direitinho. Não foi esse o caso, porque a pessoa não mostrou a disposição da casa, mas em alguns casos eles mostram. Vou tentar acessar uma casa aqui de Winnipeg pra gente ver se a gente acha. Que eu queria muito mostrar pra vocês, deixa eu ver se tem alguma casa mais recente que tenha. Eu queria muito mostrar pra vocês como é que fica. Tem um mapinha um pouco interativo. Tô buscando qualquer casa, completamente aleatória, mas eu queria uma casa que já estivesse pronta. Porque, ó, essa daqui é não, aqui é outro vídeo. Ó, a pessoa também colocou o vídeo. E às vezes ela anda pelo vídeo, você consegue entender. Não, também não é esse mapinha que eu gostaria. Eu acho que eu não vou achar o mapinha. Bom, vou dar uma olhada aqui e eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, eu achei aqui. Vocês conseguem ver que vocês veem aqui à disposição a planta do lugar. E aqui a pessoa disponibilizou umas câmeras, ó. Então você vai andando pela casa. Olha só. É só pra mostrar pra vocês que é possível. E você entende, por exemplo, olha que legal, aqui é a cozinha. E eu entendi que se eu clicar aqui nessa bolinha eu vou andar pra cá. E aqui eu tenho o quê? A minha sala. Aí eu vou andar pra cá. Isso dá um pouco mais de noção, ó, para quem tá entendendo, querendo entender a disponibilidade da casa, a posição das coisas dentro de casa. E, por exemplo, eu quero dar uma olhada aqui na cozinha. Aí eu clico aqui, eu quero dar uma olhada no living. E aí eu clico aqui. Isso é bem... E aí esse é o piso principal. Agora vamos dar uma olhada no basement. Ó, a mesma coisa acontece. Você vai clicando nessas bolinhas, ó. Essa aqui é a sala do basement. E aqui ele deveria dar... o basement e o piso principal. Aqui você tem algumas medidas que você pode fazer. E eu acho que... Vamos aqui. E eu acho que é isso. Ó, olha só que legal, ó. Aí que ele tá te dando a medida, vocês conseguem ver? Aí daqui até aqui eu tenho quanto? 6,30 m. E daqui até aqui 7,37 m. Isso vai facilitar muito para vocês também entenderem a dimensão e tamanho da casa, né? Bom, essa foi a parte que eu falo de preço de casa. E esse foi o nosso retorno, né, de Sanadolphe até Winnipeg. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigada. Não deixe de deixar seu like. Se você quiser deixar algum comentário sobre Sanadolphe, se inscreve no canal para mais vídeos e segue a gente lá no Instagram, Pachecos no Canadá. A gente compartilha bastante coisa sobre Winnipeg, o nosso dia a dia em Winnipeg, gente. Então é isso, fui. E o meu muito obrigada por terem assistido até aqui.